Bem-vindo à comunidade de Yeshua e ao estudo cronológico da Bíblia. Hoje o capítulo que vai ser Jó 1. O Jó, porque o cronológico, nós estávamos lá em Gênesis, vamos para Jó, depois nós voltamos para lá de novo. O cronológico é de acordo com a época. E o livro de Jó é um dos livros mais antigos. É mais antigo do que Jó, só aquele comecinho ali do dilúvio, daquele começo. Então, agora nós vamos lá para Jó e depois nós voltamos de novo para Gênesis. Então é cronológico, é de acordo com as datas. Então não vai ser aquela coisa assim de... Igual, normalmente eu mesmo já fiz isso, a gente vai Gênesis, Êxodo direto. Não, o cronológico é de acordo com a época de cada livro. Como até Gênesis 11, que nós estudamos, cronologicamente foi antes de Jó, e depois vem o livro de Jó, depois nós voltamos para Gênesis de novo, e depois vai fazendo. De acordo que tiver algum livro na frente, que é mais velho do que o que está atrás, a gente vai lá na frente e volta. É assim que é o estudo cronológico da Bíblia, para a gente entender melhor a palavra. E eu estou fazendo esse estudo com vocês, que é a primeira vez também que eu faço, que eu já tentei fazer sozinho, e começava e parava, porque eu já li a Bíblia umas 4 vezes, mas desse jeito que nós estamos fazendo eu nunca fiz. Mas aí agora vocês que estão aqui comigo estão me ajudando. Eu estou ajudando quem quer aprender a Bíblia, estudar a Bíblia cronologicamente, e vocês estão me ajudando. Nós estamos fazendo uma parceria entre vocês e eu, que tudo é novidade, tanto para vocês como para mim. E esse estudo cronológico é uma coisa assim fantástica, porque agora nós estávamos em Gênesis 11, agora nós já vamos para Jó 1, falando sobre a história de Jó, que acho que quase todo mundo conhece a história de Jó, né? É uma história muito linda, tem sofrimento, tem dificuldade, mas é uma história muito linda. Então vamos fazer uma oração, depois nós vamos fazer uma introdução aqui do livro de Jó, depois nós vamos ler a palavra de Deus, o Jó, e depois vamos fazer mais comentários, e assim vamos. Aí depois que nós fizermos a leitura, vai ser mais um comentário baseado que o Espírito Santo atuar na nossa mente e no nosso coração, nós vamos falando, porque aqui nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer uma oração para pedir a Deus para que todos tenham entendimento e que todos sejam abençoados nesse domingo lindo, maravilhoso que está acontecendo agora. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para pedir ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, por pensamento, por obra, por ação, por palavras, que o Senhor possa fazer a divisão, Pai, agora das trevas e a luz, e que a Tua luz possa brilhar na minha mente e na mente e o coração de todos aqui, Pai, que fazem parte dessa concentração de fé, desse estudo, que o Senhor possa abençoar esse estudo, que as pessoas que estão comigo aqui possam conseguir, Pai, também entender a Tua palavra e que a verdade é a Tua palavra. Então, quando nós apanhamos o conhecimento, quem conhece a verdade se liberta. De acordo que nós vamos conhecendo a Tua palavra, nós vamos libertando dos dados inflamados de Satanás, nosso inimigo, que tenta toda a artimanha para que nós não conhecemos a verdade, para que nós não sejamos libertos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que eu e todos que estão comigo aqui, nessa concentração de fé, nesse estudo, vai estar livre com a mente livre para aprender, com a mente livre para receber as bênçãos do Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, cada necessidade que cada um que está aqui junto comigo nessa concentração de fé possa receber, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Eu declaro a bênção do Senhor na vida de todos nós. E quem crê, diga amém, aleluia, glória a Deus e receba. E agora nós vamos fazer uma pequena introdução para esse livro de Jó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Descubra os mistérios profundos do livro de Jó, como nunca antes. No capítulo 1, somos apresentados uma narrativa que desafia nossa compreensão do sofrimento, da justiça divina e da fé inabalável. Este capítulo não só inicia uma das histórias mais intensas e reflexivas da Bíblia, mas também lança uma luz sobre a complexa relação entre Deus, o ser humano e as forças do mal. Abaixo apresentamos 10 comentários
reveladores que vão transformar suas perspectivas sobre Jó 1. Então aqui vai ter 10 comentários falando sobre o capítulo 1 do Jó. A introdução de Jó é descrita como um homem íntegro e justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta descrição estabelece a base para entender a profundidade da sua fé e a magnitude de suas provações. Comentário 2 aqui. A prosperidade de Jó no início do capítulo. Jó é apresentado como um homem extremamente próspero, com uma grande família e vastas posses. Suas propriedades é uma testemunho das suas bênçãos divinas e uma preparação para os testes que estão por vir. Terceiro, o capítulo nos leva ao conselho divino, onde Satanás desafia a integridade de Jó, sugerindo que sua fidelidade é motivada apenas por suas bênçãos materiais. Aqui o Satanás, aqui também está bem escrito que Satanás, inimigo das nossas almas, ele é o nosso acusador. Então ele tem acesso ao juiz, que é Deus, para nos acusar. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, fulano de tal, tudo de ruim, não acontece nada com ele. Por quê? Porque quem nos acusa é o Satanás, e ele gosta de acusar quem? Quem está conectado com Deus. Então, quem está conectado com Deus, quem quer fazer tudo certo, não pode errar, porque ele é polícia, delegado e promotor de justiça. Aqui na terra, na justiça da terra, o juiz faz alguma coisa, se não chegar a denúncia lá para ele, não faz nada. Assim é nos céus, porque Deus é nosso Pai, mas também ele é o juiz. E as leis que ele criou, ele não é ditador, ele não tem exceção. As leis que ele criou, ele cumpre. Nós temos que cumprir e todos têm que cumprir. Então, quando uma pessoa que é de Deus comete um erro, imediatamente ele vai lá nos acusar. E Deus, como juiz e justo, ele dá a sentença. Só que nos céus, no mundo espiritual, não é igual aqui não, né? Que tem um jeitinho, que o juiz, se for o filho dele, ele tenta arrumar um jeitinho. Não, Deus é justo. Então, quando tem... a única coisa que aconteceu depois da história de Jó, que tem Jesus Cristo, que nós podemos pedir perdão a Deus. Então, nós pedimos perdão a Deus, aí zera. E mesmo assim, às vezes também, igual que no caso de Jó, não tinha culpa nenhuma dele, mas às vezes, igual ele veio com a argumentação com Deus, que Jó estava fazendo tudo certinho, estava certinho com Deus, porque Deus dava tudo para ele, protegia os bens dele também, e mostra que quem incentiva os ladrões para roubar, até na natureza, para destruir as coisas, ele tem esse poder, Satanás tem esse poder. Se Deus autorizar ele, ele pode destruir uma pessoa em segundos. Se essa pessoa não for do lado dele, né? Porque se for um servo dele que está de acordo com ele, ele não faz nada, ele protege. E Deus, como é um Deus Pai, ele não faz mal para ninguém, ele só faz cumprir a lei. Mas para poder essa lei ser cumprida, tem que ser falada com ele lá, porque o juiz não sai do trono. Até aqui na terra, você já viu algum juiz sair para cumprir alguma sentença? Eles investigam, a polícia investiga, o delegado manda para o promotor denuncia e o juiz vai e acata. Então, assim que funciona no reino dos céus. Então, por isso que às vezes muita gente fala, não, mas acontece tanta coisa ruim nesse mundo, será que Deus não está vendo, não? E começa a pôr culpa até em Deus, não, mas Deus, quando ele criou o universo, quando ele criou os seres, ele estabeleceu uma lei, e essa lei não foi só para os seres obedecer, não, para ele também obedecer. Então, de acordo com as regras das leis, ele tem que cumprir o papel dele de juiz, mesmo ele sendo nosso papai, nosso papaizinho. Mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós podemos pedir arrependimento. Aí, se nós não arrependermos do nosso pecado, aí zera. É como se você não tivesse cometido erro nenhum. Mas se não pedir perdão,
principalmente servo de Deus, tem o acusador lá 24 horas para poder pedir a Deus para dar a sentença para nós. E também, muitas das vezes, também, ele faz igual fez com Jó. Aí. Você não está fazendo tudo certinho, mas a sua vida está abençoada, porque quem segue a Deus tem a vida abençoada. Ele fala, faz uma prova lá para ver se ele vai continuar. Aí Deus permite, igual permitiu com Jó, para ver se a pessoa é fiel nas dificuldades. Por isso que tem dois lados. Tem o lado que nós, às vezes, passamos por dificuldade porque nós erramos, damos cabida para o nosso inimigo, e muitas das vezes Deus permite também, que é tudo Ele que faz. Por você ver que Deus não faz mal para ninguém, Ele só permite. Porque ele era um anjo lá de Deus, ele se rebelou, mas ele continua, de alguma forma, por conta das leis que Deus criou, executando. Então, quando Deus permite, ele executa o mal, e ele tem o maior prazer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, para nós refletirmos muito, porque esse livro de Jó mostra para nós muitas coisas, porque muita gente acha que a pessoa só é punida porque ele cometeu um erro, mas nem sempre é isso. Às vezes é para simplesmente fazer um teste na vida dele. E muitas das vezes também é por causa das nossas falhas. E quando nós erramos, ou não pedimos perdão de maldições hereditárias da nossa família, Deus falou que visita até a quarta geração daqueles que fazem o mal e até 1000 dos que fazem o bem. Então ele tem que cumprir essa lei. Mas hoje tem todo, depois de Jesus, o jeito de mudar. Para nós pedimos perdão que nós fizemos, e para os nossos antepassados nós pedir desligamento, pedir perdão e confessar o pecado. Então, esse livro nos ensina muita coisa. Aqui está a base de tudo. Está nos ensinando por que as coisas acontecem, e às vezes a gente fica cheio de dúvidas sobre isso, mas nesse livro, se você pensar bem, tem todas as explicações que a gente às vezes não entende. Então, vamos para o outro comentário aqui. Jó sugerindo que sua fidelidade é motivada apenas por suas bênçãos materiais. Este diálogo introduz o tema central do livro, a natureza da verdadeira fé. Isso aí é o restinho do outro. Agora o quarto aqui, a permissão divina. Deus permite que Satanás testa Jó, mas estabelece limites claros. Esta permissão revela a soberania divina e a ideia de que, mesmo em meio ao sofrimento, há um propósito maior que está além da compreensão humana. Então, quer dizer, o propósito de Deus conosco sempre está muito além da nossa visão, está muito além do que nós pensamos. E por isso que nós também não temos a capacidade de julgar ninguém, nunca. Nós temos que estar sempre agindo como servo, como filho do Pai. Deixa para ele julgar e os juízes aqui dessa terra julgar de acordo com a lei daqui. Nós apenas temos que orar para o nosso próximo, perdoar e marchar rumo à Nova Canaã, sendo imitador de Jesus Cristo e nada mais. Não devemos julgar nada, que muitas das vezes nós achamos que tem uma situação que a pessoa pecou e falamos um tanto de bobagem igual os amigos de Jó falou, achou que ele tinha errado, e na verdade eles só não foram punidos porque Jó perdoou a eles e orou por eles. Mas eles achavam que estava cheio de razão, e no caso de Jó eles estavam totalmente errados. Por isso que nós não devemos julgar a ninguém. Deixe que Deus julgue, dê a sentença. Se ele pedir perdão, Deus absolve. E o juiz aqui da terra também para julgar. Nós, como cidadão comum, nós devemos apenas orar, interceder, perdoar, amar e ser imitador de Jesus Cristo, para que nós possamos ter uma vida aqui com abundância e viver eternamente depois na glória com Jesus Cristo. As provações de Jó enfrenta a perda de bens, servos e filhos em um curto espaço de tempo. Esta série de tragédias testa sua fé, inicia uma jornada de dor e de questionamento que ressoará ao longo do livro. A resposta de Jó: apesar de sua imensa dor, Jó não peca, nem culpa a Deus pelo seu sofrimento. Sua resposta inicial de aceitar e
reverenciar, destaca a profundidade de sua fé e serve como um exemplo poderoso de resistência espiritual. Isso aqui serve para nós, quando nós estivermos em algum sofrimento, em alguma dificuldade, nós continuarmos firmes. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que sempre ter essa visão. Ele sempre é Deus. E nunca nós ficarmos desesperados, nunca culpar Deus de nada, porque tudo existe um propósito. A natureza do sofrimento. O capítulo levanta questões profundas sobre a natureza do sofrimento e a justiça de Deus. A história de Jó desafia a noção de que o sofrimento é sempre resultado do pecado, oferecendo uma perspectiva mais complexa sobre a experiência humana. Então, aqui em Jó, nem sempre alguém está sofrendo porque pecou, porque errou, nem porque teve maldições hereditárias. Às vezes o sofrimento é apenas um teste para que a pessoa evolua, porque Jó no final, Deus deu tudo para ele e ele falou, eu conheci a Deus por vir falar, agora eu conheço a Deus porque eu tive uma experiência com ele. Então, quer dizer, esse sofrimento de Jó fez com que ele chegasse mais perto de Deus, que ele ficasse mais perto de Deus. Então, quer dizer, esse sofrimento, no momento que ele estava sofrendo, foi muito ruim, mas serviu para que ele possa crescer. E assim nós também temos que dar glória a Deus, mesmo se, caso tiver alguma dificuldade. A única coisa que nós temos que ter a certeza de sempre querer errar menos e ser parecido com Jesus, para cada dia nós temos a certeza que se nós passar por algum altos e baixos, é porque Deus permitiu para o nosso crescimento, não porque nós estamos errando. Nós temos que ter um pouco dessa consciência, né, que nós estamos no caminho certo. E o caminho certo é ser imitador de Jesus Cristo. Hoje nós temos a referência, Jó não tinha, mas hoje nós temos a referência, ser imitador de Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo. A relação entre Deus e Satanás. A interação entre Deus e Satanás no conselho celestial revela um aspecto único da narrativa bíblica, onde o mal é permitido dentro dos limites da soberania divina, levantando questões sobre o papel do mal no mundo. O testemunho da fé, Jó serve como um testemunho vivo da fé, inabalável diante das adversidades. Sua história inspira os leitores a manterem sua fé, mesmo quando enfrentam as circunstâncias mais difíceis. Porque aqui está falando duas coisas. Aquilo que eu estava falando, Satanás tem acesso a Deus, que ele também caiu de lá, para essas questões. Porque ele, não é que ele trabalha para Deus, mas ele, desde lá de Adão, Deus testou o homem com ele, porque quando Deus criou o jardim e falou para Adão tomar conta, ele falou assim, vigia. Então, se Deus mandou Adão vigiar, é porque existia um inimigo. Porque você vai vigiar alguma coisa que não existe inimigo. Adão, naquela época, tinha poder de expulsar ele de lá e mandar ele embora. Entendeu? Só que Adão não vigiou, ele foi lá na Eva e conseguiu fazer Adão pecar, e Adão ficou numa situação de afastamento de Deus. Mas através de Jesus Cristo pegou a chave de novo. Então quem crê em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador e ficar firme, Jesus já pegou a autoridade de novo. Então nós que aceitarmos Jesus e ser imitador de Jesus, o diabo não tem força sobre nós. Nós temos autoridade de expulsá-lo. Só que ele é teimoso. Ele sabe que desde Jesus ele perdeu a autoridade. Mas ele fica quieto, igual lá no céu, quando ele rebelou contra Deus, Deus mandou ele ir embora. Ele não foi, ele teve que ser expulso de lá. Com Jesus também foi a mesma coisa no deserto. Enquanto Jesus não mandou ele embora, ele tentou Jesus. E nós é a mesma coisa. Mesmo que quem tem autoridade para expulsar ele do ambiente, da sua vida, se você não exercer sua autoridade, ele fica ali. Mesmo ele sabendo que você tem autoridade sobre ele, ele finge de bobo e fica valente ainda. Então você tem que mandar ele embora. Ele é igual você chegar na sua casa e ver lá um porco na sala, um pato lá cagando na sua casa. O que você vai fazer? Você vai meter a vassoura e pôr isso para fora. Ele tem que ser assim. Tem que ter
ter certeza que nós, com Cristo, nós somos encarregados de Cristo, e Jesus Cristo tem autoridade sobre o inferno, sobre o céu, sobre a terra, ele tem autoridade sobre tudo, e quem está com ele, ele delega essa autoridade. É igual, nós somos igual policial, ele é delegado daquela autoridade, mas você chegar lá perto do bandido e falar com ele, mão para cima, e não reagir, não mostrar para ele a autoridade, ele não vai, é perigoso ele até atacar mesmo o soldado. Então nós somos soldados de Cristo, por isso que a Bíblia fala, somos soldados de Cristo, nós temos que ter medo do diabo, não. Nós com Deus, com Jesus, e tanto sendo imitador de Jesus Cristo, nós estamos acima dele. Aquela autoridade que Adão perdeu quando pecou, através de Jesus, ele nos deu essa autoridade. Até que ele volte a segunda vez, aqui vai ser a guerra, nós somos soldados, nós temos que estar de plantão, lutando o tempo todo, porque esse inimigo é atrevido, o tempo todo ele é atrevido. E ele usa as pessoas, porque quem dá autorização também para o mundo espiritual do mal ou do bem atuar, somos nós. Então, a pessoa que autoriza ele a atuar, ele usa ele para poder desafiar os que são de Deus. Então, os que são de Deus têm que ter autoridade para pôr ele para correr, mesmo quando ele manifesta em alguém para querer fazer o mal, ou de qualquer forma, nós temos que ter autoridade, e ter amor, e ter perdão, e estarmos firmes com Jesus.